Bem, meu nome é Alenber Quindins, eu sou criador da Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, na cidade de Nova Olinda. E minha história ela passa aqui por Brejo também, né? Eu estou justamente tendo a honra desse depoimento, justamente porque em 1983, para você ter uma ideia, a Casa Grande é de 1992. Então, em 1983, eu estive aqui em Brejo. Fui convidado, junto com dois artistas, para vir tocar aqui na festa do padroeiro. E nós viemos, na época, existia um movimento estudantil aqui em Brejo, formado por Océlio, Socorro e outros, né, que eu vim conhecer aqui quando eu cheguei, Zé Filho. E aí o seguinte, nós viemos para cá, depois existiu os ônibus já dos universitários, que iam daqui de Brejo para estudar na URCA. E aí, depois das aulas, depois da aula, nós viemos para cá. Eu vim acompanhando uma dupla de artistas chamado Edson e Efigênio, que na época a música dele tinha ficado conhecida numa gravação de um disco do trio nortista. E aí, por isso, eles eram convidados para fazer show em 1983 aqui na cidade de Brejo. Bem, eu vim, né, eu era músico e aí fui convidado para tocar com eles. E aí, chegando aqui em Brejo, nós se hospedamos na pensão de Dona Perpétua, que ficava ali do lado perto do asfalto. Na época a cidade de Brejo era uma cidade que existia, de certa forma, um patrimônio histórico edificado, ainda existia bastante prédios antigos aqui na cidade de Brejo, casas com fachadas que retomavam, né, que remontavam novamente um período mais antigo da cidade de Brejo. E aqui existia um clube ali próximo ao asfalto, que era um clube onde se fazia festa de debutante, onde se fazia as festas mais glamorosas de fim de ano da cidade. Então, existia essa pensãozinha também que hospedava as pessoas viajantes. E aí, nós, após o show, né, que é uma coisa à parte, até eu falo, o primeiro Brasil Legal gravado com Regina Casé foi comigo. E aí eu conto essa história especificamente do show no primeiro Brasil Legal, contando essa história desse show aqui em Brejo Santo. E foi uma coisa que passou a fazer parte do meu repertório. Como foi uma coisa que foi assim a nível nacional, né, na Globo, horário nobre. Então era uma coisa que sempre as pessoas pediam para me contar essa história aqui desse show que a gente fez aqui em Brejo. Mas uma coisa que interessa mais, no caso, foi que esse show, a gente, né, os artistas não agradou a plateia e terminou sendo vaiado os artistas, e eles entraram numa dificuldade de como é que saía daqui de Brejo sem levar uma surra, como se diz, né? E aí o seguinte, aparece um rapaz daqui de Brejo, de nome Tancredo Teles, um artista, e ele foi quem salvou, de certa forma, da gente sair daqui, né, sem ser molestado, porque ele subiu no palco e ele começou a tocar violão e começou a cantar. E ele era uma pessoa que ele já era assim, vamos dizer assim, o cara da cidade, porque ele era o cara que ele tocava, que ele tinha um repertório muito bom e todo mundo
gostava do que Tancredo fazia, gostava da música que ele tocava, era o violeiro da cidade, na realidade, a pessoa que fazia com que a juventude naquela época curtisse roda de música. E aí o seguinte, por isso a gente fez amizade. Então, essa amizade nossa fez com que a gente voltasse algumas vezes a Brejo. Nessa época, Tancredo, já existia no Tancredo uma preocupação muito grande sobre o acervo arqueológico de Brejo Santo. Então, ele foi nos apresentar a um senhor, seu Luiz Bastos, isso, seu Luiz Bastos. E aí, seu Luiz Bastos tinha na casa dele umas panelas que ele tinha encontrado na terra dele, muito bonita, eram as panelas indígenas que ele tinha encontrado. E Tancredo fazia, de certa forma, uma assessoria a ele, a seu Luiz Bastos, para ele não ter quebrado essas panelas quando foi encontrado. Inclusive Tancredo auxiliou ele para desenterrar essas panelas e fazia essa assessoria falando da importância daquelas panelas para a memória da pré-história daqui de Brejo Santo. E seu Luiz mantinha essas panelas, eu conversei com ele, e isso houve uma afinidade com Tancredo justamente porque a gente já tinha esse pensamento, né, esse pensamento em 83, essa preocupação com o patrimônio do povo, da pré-história dessa região que nós moramos. Então, era nós lá no Cariri, lá em Nova Olinda, e Tancredo aqui em Brejo. Tancredo, ele não só fazia isso com o seu Luiz Bastos, como também ele próprio tinha um acervo significativo e um acervo, inclusive, maior do que o que a gente tinha na Casa Grande. Então, o que foi que nós fizemos? Nós fotografamos as panelas de seu Luiz e essas fotografias serviu para que nós abríssemos a Casa Grande falando, contando dessa memória aqui também de Brejo, que lá na Casa Grande até hoje tem as fotografias das panelas, aquelas fotografias que tem lá na Casa Grande foi feita em 1983, falando desse acervo de seu Luiz Bastos. E nós fomos no sítio arqueológico, ele mostrou aonde tinha sido encontrado, né, as panelas, que eram várias panelas, e o que me chamava a atenção era duas coisas. Era a qualidade do acervo. Era umas panelas muito significativas, né, de certa forma, numa cor amarelada, e que tinham os detalhes indígenas pintados, o grafismo dentro dela. E isso aí, e a quantidade e o tamanho das panelas, porque eram panelas pequenas, mas tinha panelas grandes. Ele botou assim no corredor, a gente ficou encantado com aquilo. E a gente tinha uma preocupação de que esse acervo ele não se perdesse. E Tancredo foi essa pessoa que eu acho que a pré-história de Brejo deve muito a ele. Deve muito a ele porque ele é esse garoto que na sua geração, né, as gerações anteriores, fez com que essas pessoas preservassem esse acervo arqueológico do lugar. Porque nós estamos falando da pré-história, desde quando surge o homem aqui nesse Brejo. Então, ele era uma pessoa que ele tinha, né, essa coisa artística de tocar violão, era o dinamizador, era o músico da cidade, era assim. E lá em Brejo tem Tancredo, era assim que a gente em tal lugar, por exemplo, em Juazeiro é Fidelis, no Crato é Abidoral, e em Brejo Santo é Tancredo, era a pessoa, né, que representava o artista de Brejo. E aí o seguinte,
E ele tinha mais essa coisa, né, que era de se preocupar com a pré-história. Ele, na casa dele, tinha um acervo muito significativo, cachimbos indígenas, coisas que... Ele tinha um cachimbo que eu era doido por aquele cachimbo, que era um cachimbo cariri, né, com a face, tinha uma face, tinha o rosto, em cima colocava o fumo aqui como quem fosse na cabeça, e tinha a face, né, do índio. Então isso era uma raridade. Aquele cachimbo para mim, ele sempre foi assim, sempre pensei um dia ter no acervo da fundação um cachimbo daquela qualidade. Então, nossa amizade se deu através da música e através da preservação da memória. Uma preservação que ele se preocupava muito com os casarões que estavam sendo derribados em Brejo. Naquela época, os casarões já estavam sendo destruídos em Brejo, mas ainda existiam alguns. Eu me lembro de um lugar que ele mostrava sempre, perto do centro comercial, tinha uma rua ali, um casarão de esquina, que ele dizia: meu sonho era restaurar esse casarão e fazer um museu aqui em Brejo da pré-história. E aí eu colocar esse acervo todo, trazer o acervo do seu Luiz Bastos, e aí a gente teria aqui uma instituição de guarda arqueológica. Eu sei que isso passou, nossas relações sempre foram muito boas, a gente nunca perdeu esse contato, de vez em quando, até hoje eu mando um sinalzinho, né, para o outro, que tipo, estou vivo, né, estou aqui. Nunca mais encontrei Tancredo. Então, quando foi em 1992, a gente realizou o sonho, né, de restaurar uma casa antiga, um casarão antigo em Nova Olinda, que foi a primeira casa, e por felicidade era a casa que foi do meu avô, da minha família, que foi a casa que deu origem à cidade de Nova Olinda. Restauramos a casa e lá nós colocamos o acervo arqueológico que nós tínhamos. E dentre esse acervo arqueológico, tinha essas fotos, que até hoje está lá, das panelas do seu Luiz Bastos, que o Tancredo assessorava ele para que ele mantesse esse acervo, para um dia, quando Brejo tivesse um museu, mostrasse esse acervo arqueológico de Brejo. Outra coisa também, que foi ele a pessoa que escolheu a Pedra do Urubu para ser um símbolo da cidade de Brejo. E eu explico por quê. Porque nessa relação que a gente tinha de conversa, eu, ele, Rosiane, né, pensando a pré-história do Cariri, a gente, lá em Nova Olinda, existia a Pedra da Coruja, que é uma pedra no formato de uma coruja, que é um símbolo mitológico, né, no sítio mitológico de Nova Olinda. Por que existe isso? Porque os Cariri, eles tinham os deuses totens que eles escolhiam, por exemplo, o Mocó, a coruja, os pássaros e os animais. Os Cariri, eles guerreavam copiando como os Mocós se movimentavam. Os Mocós se movimentam fazendo zoada, né, e fazendo zigue-zague. E os Cariri copiaram essa tática dos Mocós se movimentar para trazer para a arte da guerra. Então eles faziam zoada, guerreando, e fazendo zigue-zague nas pedras. Então os inimigos pensavam que existia muito índio, e fazendo zoada atarentava, né, as pessoas. Então lá nós tínhamos a pedra a Pedra da Coruja em Nova Olinda. Ainda tem até hoje, quando você chega lá, é um sítio mitológico vizinho a um sítio arqueológico, né? E Tancredo escolheu, como tinha lá em Nova Olinda a Pedra da Coruja, escolheu a Pedra do Urubu, sendo esse totem, né? Esse totem natural aqui em Brejo, para lá representar ter essa representatividade mitológica. A Pedra do Urubu, ela representa essa esfinge mitológica
da cidade de Brejo. Enquanto o acervo do seu Luiz Baixo representa a arqueologia, a Pedra do Urubu representa a mitologia. Então ele escolheu isso aí, ele sempre falava da Pedra do Urubu e desse acervo arqueológico que tinha aqui. Então eu considero ele, né, assim, um artista que não só parou na música, mas que trouxe um despertar da pré-história do homem aqui nesse brejo. E que, inclusive, tinha essa preocupação com o patrimônio edificado, patrimônio histórico edificado da cidade de Brejo, esses prédios históricos. Tinha preocupação com o acervo arqueológico local, que não saísse de Brejo, que esse acervo ele fosse a base de se contar a história de Brejo. E uma coisa bem interessante, como ele era uma pessoa da área de educação, né, porque os pais deles vinham dessa origem, né, da educação, a intenção dele era que a escola dialogasse com a memória do homem, que a escola dialogasse com a educação patrimonial, que a escola dialogasse com a pré-história do homem e que dialogasse com a arte. E então, daí a importância, né, dentro dessa pré-história, arqueologia, mitologia, daí a importância e daí porque que eu digo que foi ele a pessoa que escolheu a Pedra do Urubu sendo esse símbolo daqui. Eu digo isso porque eu sei dessa história. Eu sei dessa história porque justamente foi um momento que a gente estava definindo esses elementos mitológicos e arqueológicos do Cariri e patrimoniais. Então, nós avançamos porque, primeiro, nós restauramos a Casa Grande, ou seja, não deixamos o nosso patrimônio edificado ser destruído. Nós conseguimos preservar a pedra da Coruja em Nova Olinda, ali vizinha a Ponte de Pedra e vizinho tem uma caverna com pintura rupestre, e nós conseguimos trazer para dentro desse casarão, nós conseguimos trazer esse acervo que ainda hoje está preservado. O resultado é que Nova Olinda recebe de 50 a 70 mil turistas por ano. E isso tem proporcionado a ser um polo de turismo no Cariri. Então quero aqui manifestar o meu respeito, quero manifestar aqui, né, assim, a alegria de ter conhecido Tancredo e dele ter sido uma pessoa que influenciou a cultura no Cariri e influenciou, inclusive, Nova Olinda hoje ter um museu e ter uma pré-história preservada. Nós não conseguimos, no primeiro momento, trazer artefatos de Brejo, porque o que acontece é o seguinte: Tancredo já fazia essa preservação e ele nunca, assim, deixou uma margem de que queria que esse acervo fosse para Nova Olinda, porque ele queria que ele fosse preservado no Brejo. Então, o que foi que nós conseguimos levar? Nós conseguimos fotografar esse acervo em 83 e levar essas fotografias para ilustrar nosso museu, porque a gente tinha pouca peça. Aqui tinha muito mais peça do que a gente. A gente tinha vontade, né, e tinha um pequeno acervo, né? Mas Brejo não. Em Brejo, na época, eu faria um museu. Se Brejo tivesse doado naquela época aquelas peças, nós tínhamos um museu de Brejo lá em Nova Olinda, né? Então, esse acervo, né, a gente veio ter algum acervo de Brejo, já com a IR, que é a empresa de arqueologia, né, da Fundação Casa Grande, no salvamento aí já dessa história do Cinturão das Águas, da Transnordestina, que a gente conseguiu, dentro do projeto, como a instituição de guarda, nós criamos uma instituição de guarda na evolução com a Fundação Casa Grande, foi que nós conseguimos, os sítios salvos nesses caminhos, a gente conseguiu salvar algumas coisas, porque também senão seria, como é que se diz, também saído daqui da região do Cariri. A gente tinha muito esse cuidado com isso, né? Então o que nós temos hoje no Museu da Casa Grande
no museu é o que? São essas fotografias das panelas de brejo. Mas essas fotografias é uma coisa que ela tem um valor, porque é o seguinte, porque ela foi tirada em 83, com o seu Luiz Bastos ainda vivo, e o acervo daqui está fotografado. Foi salvo fotograficamente, existe uma referência do que era o acervo dele, né? E essas fotografias estão lá na Fundação Casa Grande, no Centro de Memória e Documentação, e algumas delas na parede da Casa Grande. E é uma coisa que ainda hoje está lá, né? Assim, a gente, na inauguração da Casa Grande já tinha elas, e ainda hoje a gente preserva esse material fotográfico lá. O que eu quero dizer, né, que assim, para Brejo, é que Brejo, né, ele tem uma pré-história, que Brejo tem uma história da memória local, né? Que dessa minha ligação com Brejo, né, assim, de uma forma espontânea, foi de uma forma, né, que veio através da festa, né, do padroeiro daqui, e que foi assim que eu conheci Brejo, e tenho bons amigos aqui em Brejo. Eu tenho assim um carinho por isso aqui, porque faz parte da história minha e contribuiu para me inspirar, né, em relação ao que eu criei, que é a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. Só tenho mesmo a agradecer a Brejo Santo, só tenho mesmo a agradecer a esse grupo de universitários que me trouxe para cá, agradecer a Tancredo e agradecer a vocês todos, né, por eu chegar aqui e encontrar essa semente ainda de carinho, mesmo nas gerações que não sabem dessa história, né?